Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então nessas videoaulas de Angular. Essa é a videoaula de número 2 e se por acaso você está assistindo ela direto, eu recomendo que você volte para a primeira videoaula, que lá a gente aborda o que é o Angular, o que é esse framework na verdade, quais são os softwares necessários para você começar a escrever software com Angular e o que você tem que ter preparado aí na sua máquina. Então, é de extrema importância que você assista a primeira aula e depois essa, tá? A não ser que você já tenha os conhecimentos necessários sobre como configurar o seu ambiente para trabalhar com o Angular. Bom, vou falar um pouquinho aqui de mim, novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Rai Carneiro, sou consultor de tecnologia, já estou em TI há mais ou menos 10 anos, tenho algumas certificações, faço parte do grupo Jun Developers aqui do interior de São Paulo, de Jundiaí, e trabalho de forma autônoma na empresa Seven Informática com desenvolvimento de software e gestão ágil de projetos utilizando o framework Scrum. Tá? Nessa videoaula, a gente vai conhecer a estrutura do projeto, vamos rodar o projeto para buildar novamente, ver ele funcionando, qual é o primeiro projeto que o Angular traz quando a gente faz uma instalação clean dele, e vamos entender o que é o App Bootstrap, o que são components, models e routing. Eu disponibilizei no GitHub, no github.com/rcarneironet/curso-angular, um tema que nós vamos utilizar na próxima aula. Nessa próxima aula, a gente vai ter um template e em cima desse template, a gente vai desenvolver um aplicativo, como se fosse um cliente te solicitando alguma coisa mesmo. Então você vai precisar de um template, você vai pegar aquele template e vai transformar ele numa aplicação Angular. Então eu vou fazer isso passo a passo, mas antes de começar a criar essa aplicação, eu acho muito importante a gente entender um pouquinho mais de conceito. Não adianta você fazer a videoaula copiando e colando, vendo o que eu estou fazendo aqui, sem entender os conceitos. Isso é muito importante. Só para mostrar aqui o template, para a gente ter uma ideia, para dar um gostinho aqui, vai ser uma aplicação chamada DevBand, que são músicas para ouvir programando. Basicamente vai ser um cadastro de banda, tá? E depois a gente vai visualizar um catálogo do que foi cadastrado. Então aqui a gente tem já 3 bandas fakes aqui, tá? A gente pode ir no detalhe, vão ter algumas informações aqui, né, como ano de fundação, quantos integrantes, álbuns e também a parte administrativa para cadastrar a banda. Então, assim, vai ser algo bastante real ao que a gente faz hoje no nosso dia a dia, que seria até inclusive você comprar um template, você desenvolver um template do zero, você ter essa usabilidade, mostrar para o seu cliente, navegar no seu template, né? Então a gente vai pegar esse template aqui e a gente vai utilizar ele basicamente como tema mesmo para a gente construir a nossa aplicação, tá bom? Bom, eu acho que a gente tinha feito uma instalação já na última videoaula, mas eu vou retomar essa instalação aqui. Então, para isso eu vou fazer o seguinte: na última videoaula a gente tinha criado no C2 pontos. Então, deixa eu dar um ls aqui. Vamos analisar o que eu tenho. Foi cd app. Eu tinha criado dentro de app. Legal. Então, isso aqui eu abri um PowerShell, mas se por acaso você não tiver aí, você pode abrir um DOS, dar um cmd, aquela telinha preta, normal, você pode fazer aqui ou aqui no PowerShell também, tá? Então, como aqui no C2 pontos eu só tenho essa pastinha Angular Templates aqui, eu vou criar uma outra pastinha chamada mkdir, vou chamar de devband, por exemplo. Legal, veja que agora nós temos aqui a pastinha criada, beleza? Vamos entrar na pasta C2 pontos, né? cd devband e não temos nada aqui. Nesse momento, então, a gente vai criar o nosso primeiro aplicação aqui dentro. A gente vai utilizar ng new, eu vou chamar de devband também. Devband. Vamos lá. Esse processo, galera, pode demorar um pouquinho, tá? O que eu estou fazendo aqui, basicamente, nós estamos criando um novo projeto Angular, utilizando ng new. Isso aqui é o nome do projeto. Então, como eu falei que ia ser devband, estou criando como devband aqui. Você está vendo que ele está criando, está pegando toda a estrutura inicial do projeto, igual a gente fez lá naquela última videoaula, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, logo que baixar tudo,
Eu vou mostrar para vocês, vou abrir o Visual Studio Code. Bom, galera, bacana. Ele já fez o download de tudo que eu preciso aqui. Que nem eu falei na última videoaula, eu trouxe todos os arquivos necessários para você rodar uma aplicação Angular Sample. Vou dar um ls aqui para ver o que tem. DevBand, vou entrar na DevBand novamente e dar um ls aqui. Bacana. Já que eu tenho toda essa estrutura pronta, feita como download, eu vou abrir o Visual Studio Code aqui, tá bom? Vou lá no File, Open Folder e DevBand. Vamos abrir aqui. Bom, depois que o Angular criou aí para você e fez o download de um projeto sample, ao lado esquerdo aqui na tab Explorer, você vai ver algumas pastas e alguns arquivos que você vai utilizar no projeto. Alguns deles você utiliza com maior frequência e alguns deles você utiliza com menor frequência. Eu vou passar aqui alguns deles só para você ter ciência e aí você conhecer um pouquinho também. Lembrando que a sua aplicação ela reside dentro do source, então você vai passar o maior tempo do seu desenvolvimento dentro da pastinha source aqui do que das outras pastinhas. Essa primeira pasta aqui, E2E, ela significa end-to-end. Ela é uma pasta que não está dentro do source justamente porque o grande objetivo dela é fazer testes, é ter um plano de teste e executar testes da sua aplicação. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, quem sabe numa videoaula mais para frente, mas é só para você ter ciência. O Node Models, ele é uma pasta que foi criada pelo Node.js, que ele coloca todos os módulos de terceiros e ele lista esses caras dentro do package.json, aqui embaixo, que é na sua aplicação. Ou seja, ele disponibiliza basicamente diversas funcionalidades e módulos para que você possa utilizar na sua aplicação. E aí, quando você for utilizando, você basicamente importa isso aqui e quando você for colocar um servidor lá de produção ou no seu servidor de qualidade, ele vai selecionar o que você importou na sua aplicação, que está dentro do Node Models e que está listado dentro desse arquivo package.json. Então, já vou falar dele já. Você pode ver que ele contém aqui o nome do seu projeto, qual é a versão, quais são os scripts que você pode ter aqui. Ele coloca também quais são as dependências que o seu projeto tem. Então veja, ele fala que ele tem essas dependências do Angular de Animations, Common, Compiler, Core, dentre outras. E também tem outros tipos de dependências que normalmente são de terceiros. Então, por exemplo, eu estou usando aqui o TypeScript 233, ele trouxe também o Karma, ou seja, tudo que a sua aplicação tem de dependência vai estar dentro desse package.json e os módulos que já foram importados já estão todos aqui. Bacana? Vamos lá. Eu vou pular o source aqui porque eu vou deixar ele por último, que é onde eu falei que tem o código-fonte da sua aplicação. Esse AngularCli.json, ele é o cara aqui que é o responsável pelo seu projeto também. Falando de forma similar para quem trabalha com .NET aí, você tem aquele ponto .solution, né, ponto .sln, é basicamente a mesma coisa. Ele lista o seu projeto aqui, ele mostra qual que é o seu esquema, o nome do projeto, quem é o root, qual que é o diretório que você vai fazer é, publish. Então, quando você fizer um build para fazer um publish num servidor, é esse cara que está aqui. Você pode alterar e criar um nome de pasta aqui, publicação, dist, seja lá o que for, tá? Então esse arquivo Angular CLI, ele é responsável por fazer isso, beleza? O karma.config.js, ele também é utilizado para testes, tá? Então como a gente não vai falar de testes aqui, não vou entrar nesse mérito. A gente tem o package.json, que eu já falei, que ele faz ele tem as dependências do seu projeto aqui para os módulos que você está utilizando dentro do seu Angular, né, dentro do Node Models. Aqui, por exemplo, a gente está usando o Karma, está utilizando TypeScript. Então, ele basicamente coloca todas as dependências dentro de um arquivo só. Ok? Outro arquivo aqui é o tsconfig. Esse cara aqui é bem bacana. Se você quiser que, por exemplo, toda vez que você salve algum arquivo utilizando o seu VS Code,
para que ele faça a compilação automaticamente. Então você colocaria aqui um true e o compiler options, se for verdadeiro, ele vai pegar o que você está fazendo e vai jogar o seu código-fonte dentro dessa pasta de destino aqui, dentre outras configurações aqui que você pode estabelecendo. Então, basicamente, esse arquivo ele trabalha em conjunto com o seu Visual Studio Code para fazer esse tipo de comportamento aqui, ok? O tslint.json aqui, ele é um arquivo que, para falar a verdade, eu não utilizei nos meus projetos aqui ainda, mas pelo que eu entendi, ele faz consistência do seu código, como se fosse indentação, para você sempre manter uma certa regra aí dentro do seu code, tá bom? Bom, então, já que a gente falou um pouquinho aqui sobre o que tem, esse README aqui também, na verdade, ele vem lá do GitHub, tá? Só para, se você se perguntou o que seria. E a pastinha Source. Dentro da pasta Source, galera, a gente tem essa estrutura inteira aqui, ó. Dentro de App é onde nós vamos desenvolver o nosso aplicativo, é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo desenvolvendo. O Assets, para quem já é de web, aí você sabe que você coloca coisas dentro de uma pastinha Assets, tais como imagens, Fave Icon, etc, etc. E tem o Environments. Esses dois arquivos aqui, environment.prod.ts e o environment.ts, são arquivos de configurações de ambientes. Então, assim, se você na sua empresa ou na sua casa, aí, quando você desenvolve, se você tem dois tipos de ambientes separados ou mais, você vai criando arquivos aqui. Então, environment.prod de production, né? environment.qa de qualidade, environment.test. Então, basicamente, tudo que tiver composto dentro desses caras aqui, algumas constantes, é o que o seu projeto vai assumir como verdadeiro. Eu vou dar um exemplo. Imagine que em produção você tem um valor de dólar que é 3,25 e no seu ambiente de QA você pouco importa se o valor é 3,25, se é 3,15. Vamos só imaginar dessa forma. Então, cada vez que você fizer um deploy, ele vai pegar as configurações, as constantes que estão dispostas dentro desses arquivos e vai assumir essas configurações como verdadeira para aquele ambiente. Então, quando for o seu ambiente de produção, ele vai assumir o que está no arquivo de prod e assim sucessivamente. Tá ok? Aqui a gente tem o main.ts, que basicamente ele está falando para a gente a configuração da nossa aplicação, se for produção ou não, é, qual que é o módulo que ele tem que subir, isso é muito importante, qual que é o módulo que ele tem que subir quando a sua aplicação começar. Então aqui a gente está definindo, como a gente falou que ia falar de Bootstrap da nossa aplicação, o Bootstrap ele é o launch, né? Ou seja, ele é o início da sua aplicação. Quando começar a sua aplicação, quando a primeira requisição vier, qual que é o componente, qual que é o módulo que vai ser acessado. Então aqui a gente está falando, olha, quando a minha plataforma, a minha aplicação tiver um Bootstrap, tiver um startup, eu quero que suba o app model, porque é lá que vai começar a minha aplicação. O arquivo de polyfills aqui, esse cara aqui é o seguinte, para quem já está trabalhando com web há algum tempo, já deve ter sofrido um pouquinho com versões de browser. Então aqui, dentro desse arquivo aqui, é onde a gente fica importando alguns arquivos dependendo da versão do browser. Você pode ver que ele até cita aqui, ó, IE9, IE10, IE11. Então os polyfills, eles são basicamente isso. Ele vai importando para você de forma automática os arquivos que você quer, dependendo da versão do seu browser. É basicamente isso que ele faz. O styles.css é a folha de estilo global que você pode utilizar na sua aplicação. Tá? Aqui dentro do app, você vai ver que no componente principal, que eu já vou explicar, ele tem aqui um app.css também. Mas esse CSS é desse módulo aqui, desse componente. Então, esse cara aqui é um cara global, certo? E você tem o app component.css também. É muito importante que você tenha bastante cuidado em não ter nome de classes similares, porque vamos imaginar que você tem aqui dentro dessa folha de estilo um estilo para todo header e você tem aqui também, então você pode ter confusão, porque você vai ter dois arquivos, um que é global e um que é local do componente, e isso pode gerar algum tipo de problema para você enquanto você desenvolve. Bacana? O que mais que a gente tem aqui, galera? Testes.ts, também não vamos entrar
nesse mérito, porque é um arquivo que você configura aí os seus testes. E aqui embaixo é a mesma coisa, testconfig e testconfig spec. Bom, então dado o entendimento aí que você já tem, mais ou menos o que os arquivos fazem, quais são os arquivos e como é composto a estrutura do seu projeto, então não sei se você se recorda desse arquivo aqui, ó, do main.ts. Então como que começa uma aplicação Angular, a grosso modo falando? Você imagina que o usuário foi lá, digitou www.seusite.com.br, maravilha. A hora que o seu site vai começar a trabalhar, vai dar um bootstrap, vai dar um start ali, ele fala assim, legal, quando começar, eu quero que você comece através do app model. Aí, como que o Angular vai saber quem que é esse módulo? A gente acabou de importar ele aqui em cima, ó. A gente importou ele e falou assim, esse app model aqui, importa ele para mim e ele está nesse caminho aqui, dentro de app barra app.model. Se a gente abrir esse arquivo aqui, que está dentro de app e appModel.ts, é esse arquivo aqui que basicamente ele vai servir como um objeto de metadado que vai falar para o Angular como compilar e como correr esse módulo aqui. Ele vai ver de certa forma quais são os componentes, as diretivas, os pipes, que nós vamos falar mais para frente também, e vai fazer isso funcionar. Bacana? A grosso modo, para quem já trabalha com ASP.NET e MVC, esse cara seria mais ou menos o controller. Ele vai receber a requisição e vai saber aí, vai criar uma forma de saber quem que é o componente que ele vai ter que utilizar, se tem alguma rota ou não que ele vai ter que seguir. Esse cara aqui é o maestro, beleza? Ele vai pegar a requisição, vai criar um objeto e vai falar assim, legal, então o usuário está me chamando aqui, então legal, eu vou subir o app component. A hora que o usuário me chamar, eu vou subir o app component e é nesse app component aqui, galera, que a gente tem quais são os templates que eu vou utilizar na minha view e estilos também. E aqui dentro é onde a gente vai desenvolver. Todo o desenvolvimento ele é feito aqui dentro dessa declaração aqui do app component. Então, por exemplo, se você tiver que declarar variáveis, se você tiver que chamar um serviço, tudo isso vai ser feito aqui dentro. Então, olha só que bacana o caminho de uma forma mais ilustrativa aqui. É o que eu acabei de falar. Vamos imaginar então que esse usuário aqui, ele veio e está chamando a sua aplicação. Basicamente, quando ele fizer isso, ele vai bater no seu módulo e o seu módulo vai ter que se resolver para falar assim, opa, qual que é o componente que eu vou ter que devolver para esse usuário? Aí ele encontrou lá no nosso caso que era o componente principal. Beleza, ele achou o componente. Depois que ele achou o componente, ele fala assim, tá, e qual que é o template desse cara, o que esse cara tem aí dentro, né? Tem alguma regra de negócio, tem alguma variável, tem algum dado, alguma coisa ali? Então, o componente é o cara responsável por também, de certa forma, orquestrar o que vai acontecer naquela requisição. Ele vai saber quem que é o template dele, certo? E vai passar isso para o componente. E se você tiver aqui dentro do seu componente alguma chamada para alguma API, alguma coisa externa que vai consumir um banco de dados, alguma regra de negócio, é aqui dentro do componente que o recomendável você usar aqui no componente a técnica de injeção de dependência. Porque assim, o seu componente basicamente ele tem que setar as property binds, ou seja, se você pegou alguma informação de banco de dados que veio para uma API que você acabou de consumir e você tem que mostrar lá para o usuário, então o seu componente aqui ele vai fazer um property bind, ele vai pegar essas informações e vai exibir e setar na tela para o usuário ver, certo? Da mesma forma que se o próprio usuário digitar alguma coisa, por exemplo, para ele buscar no banco de dados, como o nome de uma banda, ele vai digitar no template, o template por sua forma vai fazer o event bind aqui no seu componente e você pega essas informações e através de um serviço chama uma API, chama o banco de dados e faz uma operação CRUD, por exemplo. Então, o componente ele não pode ficar responsável é, por um comportamento que não é dele. Então é por isso que essa injeção de dependência vai acontecer aqui. Por exemplo, você vai ter que consumir um dado de uma banda. Então você vai ler um serviço, você vai chamar um serviço para consultar o nome de uma banda específica. Isso daí é feito através de injeção de dependência
que é injetada no seu componente, porque o componente não tem a responsabilidade de saber disso, tá? Ele simplesmente executa e vai lá e chama a API e chama o banco de dados. Dessa forma, então, a gente pode entender aqui, então, olha, que o componente, ele é responsável por saber quem é o template dele, com o seu estilo ali, por exemplo, responsável por toda a parte de metadados, ou seja, ele tem as variáveis, tem validações, ele é o cara que vai orquestrar ali, vai fazer o meio de campo. E faz inclusive o data bind, que seria pegar alguma informação, algum conjunto de dados, algum modelo e passar para view. De uma forma geral, então ele vai se comportar como uma view, certo? É o que o cara vai ver lá na tela. Só que isso tudo está tudo encapsulado através do framework Angular. E o model, ele é o cara ali que vai orquestrar e vai ter a sua app de uma forma que você tenha blocos coesivos de funcionalidades. Então, você lembra que tinha um app model? Aquilo ali é o módulo da app. Você pode ter um módulo, inclusive, de RH, você pode pôr um outro módulo de TI. Então, vamos imaginar que a gente está criando uma app grande com vários e vários departamentos. A gente poderia trabalhar com os módulos, sendo cada um departamento. E aí, dentro desse departamento, dentro desse módulo, é onde você vai ter outros componentes. Então, sempre lembre que o módulo ali está chamando um componente lá para você, e dentro desse componente vai estar encapsulando templates, metadados, binds, views, certo? E também os routers. Os routers, os roteamentos, eles são responsáveis pela navegação do seu aplicativo. Vou mostrar aqui de novo o template, mas eu gostaria de falar de router na próxima aula, que é quando a gente vai começar a pegar o template aqui e vai começar a criar rotas, criar tudo bonitinho, criar os componentes, beleza? Então, o que seria o router? É isso aqui, é a navegação. É quando o seu usuário clicar, é para onde vai e o que tem que ser exibido, tá? Eu não vou falar de router aqui por enquanto, que nem eu falei, porque na próxima aula eu acho que vai ficar um pouco mais claro a gente criar a rota junto com o próprio template. Mas só tenha em mente aí do que seria a sua router e depois a gente mostra como que a gente organiza. Então eu vou subir de novo aqui aquela app, tá? Eu vou abrir o Visual Studio Code. Lembre-se que o Visual Studio Code, ele tem aqui dentro dele um terminal que você pode utilizar. E nesse terminal aqui, você pode executar os comandos para sua aplicação, para criar componentes, etc. Então aqui eu vou dar o ng serve -o, né, para a gente abrir. E teoricamente o que ele vai fazer aqui? Ele vai olhar para a minha aplicação, ele vai compilar tudo. Se tiver algum erro de TypeScript, erro de digitação, qualquer coisa assim do tipo, ele já pararia aqui, tá? O que ele fez aqui é o seguinte, ó, ele pegou e ele fez um build e pegou todos esses arquivos aqui, ó, tá vendo? Inline, bundle, JS, polyfills, styles. Isso aqui ele se comporta também para quem já trabalha com ASP.NET MVC, de certa forma igual bundles lá. Você tem um único lugar lá que você define os bundles, é mais ou menos a mesma coisa. Nesse caso aqui, o Webpack, ele fez a compilação de forma com sucesso. Dessa forma ele falou aqui pra gente que está disponível através do localhost 4200. Com o "-o" aqui, ele basicamente abre sem eu ter que dar Ctrl+C, Ctrl+V lá no browser. Olha, ele está funcionando bala, sem problema nenhum. Quando a gente vai desenvolver também, já é uma dica, é muito bom você manter o DevTools aqui, ó, do Chrome aberto. Então, se você não sabe mexer, você aperta o F12, que ele aparece aqui para você, e qualquer probleminha que você vai tendo no seu desenvolvimento, vai sendo alertado aqui para você do lado esquerdo, ou você pode colocar aqui embaixo, seja lá como você queira utilizar o seu console aí. Beleza? Gente, eu vou terminar por aqui, porque como eu falei, eu gostaria de primeiro passar o conceito do Angular, como ele funciona. Não acho muito bacana, sempre quando eu vou começar com uma nova tecnologia, eu gosto de entender o porquê que as coisas funcionam e como que as coisas funcionam, ao invés de já sair colocando mão em código, sem entender o que eu estou fazendo, tendo problemas que eu não vou conseguir resolver porque eu não sei como que o básico funciona, tá? Então, eu fico por aqui, agradeço vocês mais uma vez
E na próxima videoaula a gente já vai começar a criar de forma efetiva a nossa aplicação. Vou te mostrar como funciona rotas, vou te mostrar como que a gente faz para criar os componentes, vai ficar muito bacana. Até um abraço, espero vocês.